Olá, bem-vindos ao Estudo em Casa, ao Bloco de Português para o primeiro ano. Eu sou a professora Isa e vou estar a acompanhar-te. Pronto para começar? Sim. Então antes posso-te pedir um sorriso desse lado? Ótimo. Tu estás a sorrir desse lado e eu estou a sorrir daqui. E agora sim, estamos mesmo prontos para começar. Vamos ver o que te trago hoje? Sim. Hoje vamos trabalhar o nome próprio. Mais especificamente no nosso plano, vamos então fazer uma leitura e compreensão de um excerto de A Flor Vai Ver o Mar, de Alves Redol, e vamos então depois trabalhar, vamos lembrar, relembrar o que é o nome próprio e vamos fazer alguns exercícios. E agora, para os adultos jovens e jovens adultos que seguem o nosso bloco, nós nunca nos esquecemos de vocês, mobilizamos em termos de aprendizagens essenciais a oralidade, a leitura e, claro, a gramática. Sabemos o que vamos fazer, já falámos para os nossos adultos jovens, agora vamos perceber, para começar a trabalhar nós precisamos de quê? Material. Vamos confirmar se temos tudo? Então vamos confirmar que temos o nosso lápis, a borracha, a nossa folha ou caderno, já sabem, as folhinhas sempre muito bem organizadas e sempre guardadas numa pastinha ou num dossiê. E o que é que eu estou aqui a pedir mais? A régua. Sim, a régua, o que quer dizer que hoje vamos fazer alguns exercícios de ligação. E precisamos, claro, de usar a nossa régua para ficar tudo perfeito. Todos a postos? Sim? Então vamos dar início. E vamos iniciar com a leitura e compreensão da Flor Vai Ver o Mar. Trago-vos aqui, apresento-vos aqui a capa desta obra, que foi escrita então por Alves Redol e é da editora Caminho. Vou convidar-vos então a estar atentos a este excerto para depois conseguirmos fazer o quê? Responder a questões de interpretação para que tudo esteja ok. Estamos prontos? Ótimo. O boi é bom e tem os pés e as mãos no chão. O sol é bom e tem as mãos no céu. As mãos do sol são luz. A rã tem o lar no rio. Sai do rio e ri. De que ri a rã? Ri da flor que só tem um pé no chão. Ri da flor que não tem voz. Crê a rã. A voz da rã diz quá, quá. E a voz do boi diz má. E vem o cão e diz e eu? E faz ão, ão. Os três a ver quem tem boa voz. Quá, quá. Má, ão, ão. É verdade, parecia quase que estavam aqui a fazer uma cantoria ou quase um concurso. Era, não era? Então, antes de iniciarmos, para termos a certeza de que percebemos tudo, temos aqui algumas personagens. Vamos ver se conseguimos identificar todas. Tínhamos o quê? A flor, o cão, o boi e qual era o outro? O sol. E não me estou a esquecer de nenhum. A rã. Muito bem. Então, identificamos, percebemos? Boa, então estamos prontos para começar. Apresento-te aqui duas linhas em que temos algumas figuras que poderão ou não entrar na nossa história. Vou começar a explicar-te qual é. Vamos começar a identificação da primeira linha, da esquerda para a direita, e depois vamos passar para a segunda linha, voltando a fazer a identificação também da esquerda para a direita. Pronto? Então vamos ver. Temos uma vaca, que é um animal. De seguida temos um esquilo, que está muito entretido a comer uma noz ou uma avelã. De seguida temos um boi e passamos para a segunda linha. E na segunda linha temos uma rã muito sorridente e bem disposta, um lobo e, por fim, uma flor. Quais são, destes elementos que nós estivemos a identificar, quais são aqueles que nós percebemos que estavam no nosso poema?
vamos ver na primeira linha. A vaca, não. O esquilo, também não. E o boi, sim, entrava. Aqui na nossa segunda linha, a rã, será que entrava? Muito bem. E o lobo? O lobo não. E por último a flor. Será que a flor era mencionada, aparecia neste excerto que estivemos a percepcionar? Sim. Ora, vamos então, por favor, quadro, retira aqueles que não eram mencionados no nosso poema. Obrigado, quadro. E então ficámos com o quê? O boi, a rã e a flor. Aí de casa, conseguiste acertar? Muito bem, boa. Passamos então à próxima. Agora tenho aqui duas das personagens do nosso poema. Temos a rã que gostava de rir e temos o quê? O boi. E depois tenho aqui dois círculos que têm o quê? Qual era o som produzido por cada um destes animais. Quais eram? A rã e o boi. Vamos então tentar perceber. Vamos ligar estes dois animais aos sons que eles produziam. A rã, quá, quá, e o boi. Estava assim um bocadinho a ficar afónico. Se calhar andou aqui a fazer muitas cantorias com o resto dos animais do poema, que às vezes acontece. Vamos então onde é que acham que está o som da rã? O quá-quá. Conseguem identificar quá-quá? Muito bem, parabéns. E agora, o som que fazia o nosso boi? Era o má. Correto. Boa. Cada uma das personagens de que nós estivemos aqui a trabalhar neste excerto do poema tinham algumas características, não era? Que eram próprias de cada uma delas. O que é que eu agora preciso que tu me ajudes a fazer? É uma coisa muito simples. Vamos tentar percepcionar quais são estas três personagens que temos aqui e depois ligar cada uma delas às características que elas realmente tinham. Mas que, já sabes, estamos sempre a relacionar com o poema que estamos a trabalhar. Está bem? E temos a primeira personagem é o boi. O boi, que é um animal de grande porte, que tem quantas patas? Muito bem, tem 4 patas. Depois tínhamos aqui a rã. A rã, o quê? Que é um animal que gosta muito de viver em ambientes assim mais úmidos. E tínhamos também a flor. E as nossas opções são: tem o lar no rio e ri. Tem só um pé no chão e não tem voz. É bom e tem os pés e as mãos no chão. Então, a qual é que vocês acham que nós iríamos ligar? Por exemplo, o boi. Qual é que seria? Se ele tem 4 patas e anda aqui no chão, iríamos, se calhar, ligar a esta opção, que é bom e tem os pés e as mãos no chão. Depois temos mais 2 opções. Tem o lar no rio e ri. Tem só um pé no chão e não tem voz. Onde é que será que nós íamos ligar aqui a nossa rã? Qual? Tem o lar no rio e ri. Ela gostava muito de rir, era uma malandreca. Sobra-nos uma personagem e uma opção, que era tem só um pé no chão e não tem voz. E íamos fazer a ligação a qual? À flor. Parabéns, estiveste muito atento. Conseguiste fazer com facilidade? Boa, ainda bem. Podemos passar para a próxima? Então vamos já passar para a próxima. Aproveitar este entusiasmo. E aqui é que preciso mesmo da tua ajuda, porque temos que conseguir perceber o que queriam dizer cada um destes versos que temos aqui. Tínhamos a rã
que já sabemos que aparecia no nosso poema e que o verso sobre ela dizia: tem o lar no rio. Ora, o que quererá dizer? Tem o lar no rio. Seria a mesma coisa que a rã gosta muito de estar na... E agora temos duas opções. Qual será a acertada? A rã gosta muito de estar na água ou a rã gosta muito de estar na terra? Qual é que vos parece? Se tem o lar no rio, na água ou na terra? Também concordo contigo. Na água. Parabéns, percebeste muito bem. A flor. O verso sobre ela diz: tem só um pé no chão. Ora, o que significaria? Significaria o quê? A flor vive onde? Onde é que vive a flor? Será que é na água ou na terra? A nossa flor, onde é que será que ela vive? Pensa lá. Pois, claro que sim. Na terra. Parabéns! Podemos fazer mais uma do mesmo género? E ajudas-me? Obrigada! O boi tem as mãos e os pés no chão. O que quererá dizer este verso? Que o boi tem 2 patas ou que o boi tem 4 patas? Já estou a ver alguns de vocês aí em casa a fazer o sinal com os vossos dedinhos. Muito bem, o nosso boi tinha 4 patas, correto? Parabéns! Estamos aqui numa maré de tanta atenção e tanta participação. Podemos continuar? Então vamos! Nome próprio. Recordam-se que eu vos falei que era até o título do nosso bloco de hoje, o nome próprio. E agora vocês vão-me ajudar. Como se chamam as personagens deste poema? Já percebi que um ou outro de vocês em casa diz: acho que já não me recordo todas. Não tem problema, eu vou ler. Pode ser? Então vamos tentar relembrar. A voz da rã diz: quá, quá. A voz do boi diz: má. E vem o cão e diz: e eu? E faz: ão, ão. E os 3 a ver quem tem boa voz. Então, quais serão as personagens que nós conseguimos encontrar? Vamos ver. A rã, o boi e o cão. Claro que existem mais personagens, mas aqui, neste pedaço do excerto, estas são as 3 que nós encontramos. Não me esqueci de nenhuma, pois não. Rã, boi e cão. Vocês repararam que o nome de todas destas três personagens estão escritas com letra maiúscula? Por que é que será? Sabem? Eu acho que vamos descobrir. Então, os nomes das personagens são rã, boi e cão. Até aí, todos concordamos. E por isso se escrevem com letra maiúscula. Escrevem-se com letra maiúscula porque são os nomes deles. E são os nomes deles, são nomes próprios. Boa aí de casa! Agora vão ter que me ajudar, novamente, a encontrar os nomes com letra maiúscula. Aqui temos que ter algum cuidado, porque eu vou apresentar-te um excerto e, como excerto que é, quando nós escrevemos, nós costumamos iniciar as frases sempre com letra maiúscula. E lá porque uma frase inicia com letra maiúscula, a palavra inicia com letra maiúscula, não quer dizer que seja um nome próprio, seja que seja um nome de uma personagem, de uma pessoa. Pois não? Então vamos estar muito atentos. A rã tem o lar no rio. Sai do rio e ri. De que ri a rã? Ri da flor, que não tem voz. Cria rã. Pensem comigo, que nomes é que nós conseguimos encontrar então aqui? A rã, correto, logo na primeira linha, que tem o lar no rio. Rio também. O rio, novamente que repetimos. Rã. Eu acho que ainda nos faltam mais. O que é que vos parece? Aqui na nossa quarta linha. Flor, correto. Começa com o F maiúsculo.
E depois, novamente, aqui a nossa palavra rã. E encontramos todos os nomes que iniciavam com letra maiúscula. Como reparaste com toda a certeza, não assinalámos nem o A, nem o sai, nem o de, nem o ri, nem o que, em que iniciavam todos os outros versos. Porquê? Porque são as primeiras palavras de uma frase, correto, muito bem, e o que é mais? Não são nomes de personagem, não eram nomes das personagens, portanto, não eram nomes próprios. Uau! Ainda só agora começámos a trabalhar e já estás a responder tão bem aí de casa. Mas parabéns e muito obrigada pela participação. E aqui os temos novamente. Aqui, o que é que a professora fez? A professora deixou numa tonalidade diferente para vocês perceberem também novamente a identificação, que realmente eles iniciam com letra maiúscula. Muito bem. Mas sabe o que é que eu te lembrei? Que se calhar até era engraçado nós darmos outros nomes às nossas personagens. Vamos então reparar aqui, peço a tua atenção. Cada um do nome das personagens inicia com uma letra maiúscula. E eu pensei que talvez fosse engraçado encontrar um nome para a mesma personagem que iniciasse pela mesma letra maiúscula. Vamos ver com atenção, vamos estar aqui atentos. Boi inicia com um B maiúsculo. Flor inicia com o F maiúsculo. Rã com o R maiúsculo. Rio, agora não sei o que responde. És tu que respondes aí de casa. Rio inicia com R maiúsculo. Muito bem. E cão inicia com o C maiúsculo. Muito bem. O que quer dizer, se a ideia que eu tive foi dar à personagem um nome que começasse pela mesma letra, que boi, flor, rã, rio e cão, vamos aqui ver como é que vai ficar. Então, ficaria o boi Bonifácio, a flor Flor Bela, a rã Rafaela, o rio. Só temos ali uma outra palavra que inicia com R. Qual é? Rabugento. O rio Rabugento e o cão ia chamar-se Carvão. Se em casa quiseres fazer um exercício idêntico, já sabes, podes inventar outros nomes, estás à vontade, desde que cumpras aqui esta regra, pode ser? Eu agora pensei ainda noutra coisa. Já que estamos aqui a juntar mais uns nomes, e que tal se inventássemos aqui um pequeno texto assim diferente daquele que estivemos a explorar, em que usássemos os nomes próprios, estes que nós juntámos e inventámos. Vamos ver o que vos trago? Sim, pode ser. Os três amigos Bonifácio, Rafaela e Carvão decidiram fazer uma viagem. A Flor Bela não foi, porque tem o caule na terra. No caso, não teria só o caule, teria também a raiz. Está bem? Não nos podemos esquecer deste aspecto científico. Subiram o rio Rabugento, visitaram o Nariz, que é na zona de Aveiro. Depois foram ver a neve à Serra da Estrela. Divertiram-se muito. Eu também acho que sim. Ao lado, eu tenho aqui uma nota para nós, para não nos esquecermos. O nome de pessoas, personagens, cidades, lugares, rios, serras, etc., ou seja, quer dizer que há mais casos, escrevem sempre com letra maiúscula. Vamos ver se eu aqui tenho estes exemplos, neste textinho que criei contigo. Ora, nomes de pessoas e personagens. Cumprimos este critério? Tínhamos o Bonifácio, a Rafaela, Carvão e Flor Bela. Cumprido, certo? Então, e cidades? Será que temos aqui algum nome de cidade? Tínhamos Aveiro. E lugares? Será que tínhamos aqui algum lugar para podermos usar como exemplo? Nariz. E, por fim, tínhamos o quê? Rios,
Ora, aqui estava o nosso rio quê? Rabugento. Serras. Qual foi o exemplo que eu trouxe? Serra da Estrela, que foi onde eles foram ver o quê? A neve e que se divertiram tanto. E aqui, neste pequeno texto, nós temos os vários exemplos que podemos fazer de aplicação de quê? Claro, muito bem, aí de casa. Sim, aplicação daquilo que temos estado a falar. Sobre o quê? Sobre os nomes próprios. Já tiveste alguma ideia aí em casa para fazer um texto e fazer uma invenção? Sim? Criaste tu o teu próprio texto? Boa! Então não te esqueças de escrever muito corretamente na tua folha ou no teu caderno. E chegamos agora ao momento de fazer a nossa consciência fonológica. O que é que eu pretendo com este exercício? Se já nos seguiste no bloco, já de certeza fizeste connosco exercícios deste género. Mas se é a primeira vez, eu vou explicar tudo, está bem? Não te aflijas. Ora, neste exercício eu quero que nós vamos descobrir qual das palavras não começa pelo mesmo som. E apresento-te então o quê? A imagem, a palavra escrita por baixo, ou seja, a sua legenda, e vamos também o quê? Lê-la. Pode ser? E deves estar atento aos 3 aspectos. E depois vais ajudar-me a descobrir qual das palavras é que não começa pelo mesmo som. Pronto? Conseguiste perceber a forma como vai funcionar? Ok, então vamos fazer este. Eu volto a perguntar-te depois, está bem? Tínhamos então vaca, fivela, a fivela está no chapéu, fivela e faca. Qual delas não começava pelo mesmo som? Não começava da mesma forma. Qual é que seria? Vaca, fivela e faca. Qual? Era a vaca. Muito bem. Conseguiste perceber então como se faz? Então vamos fazer mais um? Então bora. Continuamos a tentar descobrir qual destas 3 palavras não começa pelo mesmo som. Está bem? Não começa. E tínhamos tia, dia e tigre. E qual delas era? Vou repetir novamente. Tia, dia e tigre. Qual delas era? Quem diz dia? Tantas respostas. Dia. Muito bem. Dia era a única que não começava pelo mesmo som, ou seja, não começava da mesma forma. E agora a mesma coisa. Este vamos fazer um pouquinho mais depressa, pode ser? Pão, balão e botão. Qual não começa pelo mesmo som, ou seja, não começa da mesma forma? Pão, balão, botão. É o? Correto, é o pão. Começava com o P. Ora, sempre não começa pelo mesmo som. Agora quero que me ajudes a encontrar quais as palavras que começam pela mesma sílaba. E voltamos a ter 3 opções. Girafa, girassol, fita. Necessitas que repita? Então eu repito. Girafa, girassol e fita. Qual ou quais as que começam pela mesma sílaba? Quais é que serão? São 2, não é? Já encontraste com facilidade? Então, a girafa e o girassol iniciam com G. Correto. Pronto para mais um? E tínhamos caneca, cama, pacote. Quais as palavras começam pela mesma sílaba? Caneca, cama e pacote. Então ajudem-me lá aí de casa. Qual é que será? É a caneca e a cama. Ambas iniciam com a sílaba ca e pacote. Qual é a sílaba por que inicia a palavra pacote?
pelo pá. Muito bem. Ora, elas também não têm o mesmo número de sílabas. É verdade, eu sei. Mas nós podemos sempre o quê? Identificar, porque aquilo que nós queremos não é as que têm o mesmo número de sílabas. Nós temos que identificar aquelas que começam pelo quê? Pela mesma sílaba. E então, foi fácil? Ou não? Foi? Sim? Boa! Mais um então. Pode ser? Disseste que foi fácil. Novamente, quais as palavras, quer dizer que vai ser mais do que uma, quais as palavras que começam pela mesma sílaba? Maca, faca, mala. Maca, faca e mala. E então, quais são? A maca e a mala. Ambas iniciam com a sílaba ma. Correto. Muito bem. Agora vamos ordenar. Eu apresento-te aqui 3 grupos de 2 sílabas, o que quer dizer que vamos ter que organizá-las e vamos, no final, ter 3 palavras. Sabem que às vezes aqui no bloco isto acontece-me um bocadinho. Elas ficam assim desorganizadas. Mas para vos ajudar, eu vou apresentar as imagens. E tínhamos, eu não vou dizer a imagem, para a primeira imagem tínhamos as sílabas gre e ti. Para a segunda, cá e fá. E para a terceira, lão e bá. Então como é que seria? Para a primeira ficaria tigre, a segunda era uma faca e a última era um balão. Muito bem, muitos parabéns. É a nossa última atividade, portanto, vou despedir-me de vocês. Vou dar-vos os parabéns novamente pela vossa participação. Espero ver-vos no próximo bloco e não se esqueçam de lavar muito bem as mãos com água e sabão.